Consideravam-me um intruso, até que aprendi que números silenciosos falam mais alto do que exigências ruidosas. Chamo-me Georg Wagner, tenho 68 anos, e poderia jurar que a vida na velhice me deixaria pelo menos um pouco de respeito. Não admiração, nem mesmo afeto especial. Apenas aquele pequeno aceno silencioso com que se reconhece uma pessoa que fez a sua parte. Em vez disso, uma noite ouvi a minha nora dizer na sala ao lado que eu deveria finalmente pagar o aluguer ou sair de casa, como se fosse um estranho, não um homem que já foi o chefe da família. Há 3 anos que vivia com o meu filho Daniel e a sua mulher Catherine em Kassel. Quando a minha mulher Margarete morreu após 12 anos difíceis de Alzheimer, andei com a sua aliança no bolso das calças durante algum tempo, como se o calor da minha mão pudesse reter algo que já se tinha ido. Eu estava cansado, não apenas de cuidar, de acordar à noite, de organizar os medicamentos, de esperar pelas cartas dos médicos. Cansado de me despedir em pequenas doses, cada palavra esquecida, cada nome perdido, mais um pedaço da nossa vida juntos que se separava de nós. Daniel disse: "Venha morar conosco, pai, pelo tempo que precisar." E Catherine sorriu. Parecia um convite que não magoava ninguém, porque se acreditava que se resolveria por si mesmo. No início estava tudo calmo. Encontrei o meu lugar na poltrona de couro da sala de estar, o Handelsblatt de manhã, o alface no sábado, uma chávena de café, a vista para o jardim. Eu lia, sublinhava, anotava pequenas setas nas margens, indicadores, ciclos, notas que para a maioria parecem tabelas secas. Para mim, são histórias. Os mercados contam histórias, se tivermos paciência. E a vida obrigou-me a ter paciência. 12 anos ao lado de um leito de doente ensinam-nos a observar a respiração de outra pessoa, a suportar o silêncio, a antecipar movimentos. Quem vive assim aprende a não ceder a todas as inquietações. Não é um ato heróico, é prática. Com o tempo, percebi os olhares. Quando eu abria o jornal, Catherine levantava as sobrancelhas. Quando eu falava sobre juros com Jacob, meu neto de 16 anos, na mesa da cozinha, ela mudava de assunto. "É melhor deixar o rapaz pensar nos exames", dizia ela. Essas histórias da bolsa, e deixava o resto no ar, como se os números fossem um brinquedo. Uma vez, ouvia dizer ao telefone para uma amiga: "Sabes, os idosos são caros. O Georg não trabalha, vive da pensão. Ele fica aqui sentado como um adolescente que nunca sai de casa." Eu estava a menos de 2 metros de distância, com a chávena de café na mão. Às vezes, o que pesa não é a frase em si, mas o tom casual com que ela é dita. Eu fiquei em silêncio, não por covardia. Fiquei em silêncio por hábito. Quem lava, alimenta, acalma, explica e reexplica para uma mulher doente, aprende a racionar as próprias palavras. Talvez eu achasse que isso fosse passar. Talvez acreditasse que a dor estava presa em Catherine como uma pedra e que ela só precisava de tempo. Mas o respeito, uma vez que começa a lhe escorregar, não se segura em nenhum corrimão. Ele continua a escorregar, centímetro a centímetro. Jacob sentava-se comigo de vez em quando. Ele não perguntava sobre ações. Ele perguntava sobre lógica. "Avô, por que é que o dinheiro cresce mais rápido quando não se toca nele?" Peguei numa caneta e desenhei pequenos círculos que se tocavam. "Porque os juros geram juros, Jacob. Porque a paciência não é apenas uma virtude, mas uma força. Chamamos a isso juros compostos." Ele compreendeu rapidamente. Os rapazes desta idade compreendem quando lhes explicamos ao nível dos olhos, não de cima para baixo. Começamos a encontrar-nos às terças e quintas-feiras depois da escola. 1 hora. Nada mais. Nós calculávamos, escrevíamos, decompunhamos conceitos. Catherine chamava isso de "o avô e o seu hobby." Jacob chamava isso de "finalmente a escola faz sentido." O que ninguém na casa perguntava. O que eu fazia no resto do tempo. Achavam que eu era um homem que folheava o jornal, um aposentado que passava o dia a beber café. Não imaginavam que a mesma mão que segurava a chávena ampliava gráficos no smartphone, respondia a e-mails, verificava posições. Trabalhei 43 anos na Hendrich Partner, no centro da cidade. Primeiro como analista, depois como gestor de carteiras. Era bom no que fazia, não por ser genial, mas por ser perseverante. Gostava das decisões pouco espetaculares, aquelas que só fazem sentido depois de anos.
Gostava de traduzir patrocínios em números, separar o ruído do sinal, e gostava que o sucesso crescesse silenciosamente. Após o diagnóstico de Margaret, parei de trabalhar profissionalmente mais cedo. Não por fraqueza, mas por obrigação. Cuidar não é aposentadoria, é trabalho em turnos com o coração. Nesses anos aprendi a viver com modéstia. Pão, manteiga, sopa, um carro velho, sapatos resistentes. Eliminei tudo o que era supérfluo da minha vida e percebi que não havia tanta coisa assim de que eu realmente precisasse. O resto fluía, mês após mês, para posições de longo prazo bem estruturadas. Pesos pesados do DAX, blue chips internacionais, ETFs amplos, um punhado de obrigações sólidas, aqui e ali uma manobra tática quando um setor parecia irracionalmente barato. Não chamo isso de apostar, chamo isso de disciplina. Certa vez, durante o jantar, quando Daniel e ela discutiam sobre a nova contribuição para o clube da equipa de Jacob, Catherine disse: Pai, esses são custos reais, custos de adulto. Tu entendes o que quero dizer? Eu acenei com a cabeça. Eu compreendia que, por vezes, as palavras não dizem o que dizem. Custos de adulto significava: o teu lugar à mesa é tolerado, desde que ocupes pouco espaço. Daniel ficou em silêncio. Ficou em silêncio, como os filhos costumam ficar quando uma tensão invisível surge entre a esposa e o pai. Ele é um bom rapaz. A bondade faz com que as pessoas, por vezes, fiquem caladas quando deveriam falar. Os primeiros 6 meses nesta casa foram como uma névoa suave. Depois, o ar clareou e foi possível ver o que estava por baixo. Pequenas indiretas, pequenas omissões, pequenas paráfrases. Não eram maliciosas, mas sim um hábito que já não se questionava. A Catherine fazia perguntas ao Daniel quando se tratava de dinheiro. Eu respondia mesmo assim, quando me pediam a minha opinião. Isso é simpático, pai, dizia ela, digitando no seu smartphone. Mas o Daniel e eu tratamos disso. Trata-se do nosso orçamento real. Eu sorria. Aprendi na minha vida que convencer não é levantar a voz. Convence-se esperando que a realidade fale por si. A realidade é lenta, mas é fiável. Ela revela-se no silêncio e nos números. No meu pequeno caderno, com páginas quadriculadas, letra apertada e lápis sem ponta, estava escrito o que eu não contava a ninguém. Uma quantia que a maioria considera um conto de fadas quando a vê pela primeira vez. De que serve uma quantia? Não é um argumento. É uma consequência. Uma consequência de milhares de pequenas decisões. Eu guardava quando o pânico barateava. Eu esperava quando a ganância encarecia. Eu vendia quando a narrativa ficava mais bonita do que o balanço. Eu comprava quando ninguém estava a ver. 8 anos assim, mês após mês. E nesses 8 anos não foi só o meu patrimônio que cresceu. Outra coisa cresceu. Um fundo para o Jacob, separado, com um único objetivo. Os seus estudos, o seu quarto, o seu sustento, a sua vida sem dívidas. Avô, por que é que não diz a mamã o que sabe? Perguntou o Jacob uma tarde, enquanto falávamos sobre juros compostos e ele observava os meus esboços. Olhei para ele. Ele tem os olhos da Margaret, claros, vivos, um pouco sérios demais para a sua idade. Porque as pessoas raramente ouvem o que não querem acreditar, respondi. Às vezes, é o tempo que tem de falar. Ele acenou com a cabeça, sem estar realmente satisfeito. Os jovens querem justiça em tempo real. A vida raramente recompensa tão rapidamente. Houve dias em que cedi à tentação de colocar as cartas na mesa. Quando Catherine falava de dinheiro de adulto, quando sugeria que eu ajudasse um pouco no jardim, para pelo menos ter algum proveito, quando ela exibia diante dos outros aquele sorriso fino que fazia o escárnio parecer educado. Eu então via Margaret diante de mim, inclinando a cabeça nos bons anos, quando eu ficava irritado. George, nem toda tolice precisa de uma resposta. A sua frase era como um dedo indicador gentil que me empurrava de volta para a minha cadeira. Então, fiquei em silêncio. Fiz o que sempre fiz: observar, avaliar, decidir e ficar calado. Ficar calado não significa ficar inativo. Thomas Brandt ligava ocasionalmente, proprietário do Brandt Autogropper, sem castelos no ar, um homem que valoriza os números, porque sabe como é difícil ganhar um euro. Georg, como você vê a rotação no setor de tecnologia? Perguntou ele, enquanto lá fora o trânsito pulsava na Frankfurter Straße. Eu respondia sucintamente,
Anotava compromissos, adiava decisões quando os dados eram escassos. Nunca conversávamos por muito tempo. As melhores conversas são aquelas que vão direto ao ponto. Certa vez ele perguntou se eu daria uma breve palestra na Câmara de Comércio e Indústria no mês seguinte. Planeamento da reforma para trabalhadores independentes. Pedi tempo para pensar. Não por causa do conteúdo, por causa da casa em que morava. Começamos a levar uma vida mais tranquila quando sentimos diariamente que os sons muito altos causam inquietação. Catherine via melancolia nas minhas manhãs. Eu via trabalho. Ela via alguém que vencia o relógio, evitando-o. Eu via um homem que usava o relógio para não se deixar levar por ele. Quando acompanhava o DAX, quando analisava a época de divulgação de resultados, quando anotava datas de dividendos no calendário, então, visto de fora, parecia que ali estava alguém agarrado a algo que o mantinha firme. Talvez fosse isso mesmo. Talvez me agarrara a uma ordem que dominava, porque durante os anos de doença tinha experimentado demasiadas vezes que nada se pode dominar. E, no entanto, há momentos em que pequenos mal-entendidos se transformam em exigências ruidosas. Numa terça-feira à noite, Jacob tinha acabado de fazer os trabalhos de casa. O sol brilhava como uma borda dourada sobre os telhados de Velheiden. Catherine entrou na cozinha, cruzou os braços e disse: "Temos de falar sobre a tua contribuição para as tarefas domésticas." Eu ouvi. Não respondi imediatamente. Na minha cabeça, uma velha máquina começou a funcionar, organizando as coisas. Factos, consequências, opções. Senti o ar na sala ficar mais pesado, como se alguém tivesse acabado de se levantar para dar início ao próximo ato. Jacob levantou os olhos do caderno, e eu percebi que o tempo não traz apenas juros, ele também traz consequências. Mas isso, assim decidi, vou contar passo a passo. Uma vida não é uma sentença judicial que se pronuncia numa frase. É um protocolo. E quando se o apresenta, deve-se falar claramente. Para si mesmo, para aqueles que ouvem e para aqueles que achavam que já sabiam tudo. Naquela noite, fiz o que sempre faço quando algo importante está para acontecer. Limpei a mesa, lavei as chávenas, coloquei o meu caderno na gaveta de cima. Fui até a minha poltrona, alisei o Handelsblatt e parei no meio do movimento. Pensei em Margarete, que me ensinou que dignidade não é um bem, mas uma atitude. Então respirei fundo, coloquei a caneta lá atrás da orelha e disse baixinho para mim mesmo: "Se eles querem falar de dinheiro, que vejam dinheiro, mas só quando chegar a hora certa." Lá fora, um elétrico passou, o seu barulho metálico ecoou brevemente pela casa. No quarto de Jacob, a lâmpada da secretária clicou. Na máquina de lavar louça, a água restante borbulhou. E algures, por trás de todos esses pequenos ruídos, ouvi o tic-tac regular de um relógio que conheço há anos, o relógio da paciência. Eu sabia que chegaria o dia em que Catherine perderia a paciência e eu teria de sacrificar a minha tranquilidade. Mas não esperava que isso acontecesse numa noite normal de terça-feira, entre o barulho da louça e o farfalhar dos cadernos escolares do Jacob. "Precisamos de conversar, Georg", disse ela, cruzando os braços sobre o peito. O seu tom era objetivo, quase educado, o que tornava tudo pior. A educação é muitas vezes apenas o embrulho para algo que vai doer. Pus o jornal de lado, dobrando-o exatamente na linha do meio. "Claro", disse eu. "Sobre o quê?" "Sobre dinheiro. Mais especificamente, sobre a tua contribuição para as despesas da casa." Jacob levantou a cabeça, com o lápis no ar. Vi os seus ombros ficarem tensos. Eu queria protegê-lo, mas a conversa já tinha começado há muito tempo. "Faço compras 2 vezes por semana", respondi calmamente. "Pago a eletricidade quando chega a conta." "Um saco de compras e 60 euros não cobrem os custos reais, Georg." "O que consideras real?", perguntei. "Renda, despesas, eletricidade, água, aquecimento, despesas de adultos." Lá estava ela novamente. Essa palavra, adulto. Um código que significava: "Já não fazes parte." Acenei lentamente com a cabeça. "Quanto é que imagina?" 800 euros por mês, disse ela, como se estivesse a ler um sinal de trânsito. "É o preço justo de mercado por um quarto e uso comum." A cadeira de Jacob arranhou o chão. "Mãe, isso é quase metade da pensão do avô." "Jacob, isso é um assunto entre adultos." "Mas o avô ajuda,
Ele explica-me matemática, repara tudo na casa. Isso não são contribuições, Jacob. São passatempos. A palavra atingiu-me mais do que o número. Passatempos. Inspirei tão silenciosamente que ninguém ouviu. E se eu não conseguir pagar os 800 euros? Perguntei. Então teremos de considerar alternativas, disse Catherine. Lar de idosos, residência assistida. Instituições para pessoas na tua situação. Na tua situação. 3 palavras que reduzem uma pessoa a um rótulo. Acenei com a cabeça porque não havia outra coisa a fazer. Quando precisas de uma decisão? No final do mês, 3 semanas. Ela saiu da sala, os seus passos ecoando no chão de azulejos. Jacob olhou para mim. Avô, isso não é justo. Sorri fracamente. A vida não é um caderno de contas, Jacob. Raramente é preciso ao centavo. Mas tu não estás desempregado. Para algumas pessoas, só conta o que elas veem, não o que funciona. Ele cerrou os punhos. Vais pagar? Olhei nos seus olhos, aquela mistura de raiva e preocupação que só os jovens têm, que ainda consideram a justiça algo natural. Talvez, Jacob, disse eu, mas não da maneira que ela pensa. Nos dias seguintes havia uma tensão invisível na casa. A Catherine falava apenas o necessário. O Daniel evitava-me quando eu entrava na sala. O Jacob evitava a cozinha quando a mãe dele lá estava. Todos vivíamos num silencioso cerco. Eu observava, eu planeava, eu fazia o que sei fazer melhor, esperar e calcular. Ela tinha me dado 3 semanas. 3 semanas para encontrar uma resposta. Mas a resposta já estava dentro de mim há muito tempo. Eu daria a ela o que ela exigia, um preço, mas não na moeda que ela esperava. Na quinta-feira de manhã, eu estava sentado na minha poltrona, como sempre. Jornal Handelsblatt, café preto, caderno. Catherine desceu as escadas vestindo um terno, pronta para o trabalho. Ela olhou para mim, aquele olhar, meio de pena, meio de desaprovação. Deve ser bom, murmurou ela, enquanto os outros trabalham, ler o jornal. Fiquei em silêncio. Palavras só lhe teriam dado o triunfo. Jacob tomava o pequeno almoço na cozinha, ouviu tudo e levantou a cabeça. Mãe, o avô não está só a ler. Ele está a tomar notas. Vês os papéis na mesa dele? São passatempos, Jacob, disse ela, pegando na sua mala. Quando ela fechou a porta atrás de si, Jacob veio até mim e pegou cuidadosamente num dos meus cadernos. O que significa isto, avô? Dava 4 milhões de euros. Fechei o caderno calmamente. São apenas cálculos teóricos, meu rapaz, para praticar. Mas são nomes de empresas reais, cursos reais. Eu sorri. E o que te ensinei sobre suposições? Ele pensou. Que suposições são mais perigosas do que uma queda na bolsa? Exatamente. E qual é a primeira regra do mundo financeiro? Conhecimento é poder, mas só se soubermos quando usá-lo. Coloquei a mão no ombro dele. Muito bem, Jacob. Às vezes, a jogada mais forte é aquela que ninguém espera. Ele acenou lentamente com a maçã, com a cabeça. Vi o seu olhar amadurecer. Como ele começou a entender que o silêncio não é uma fraqueza, mas uma estratégia. 2 dias depois, o meu telefone tocou. No visor. Thomas Brandt. Georg, uma pergunta rápida, disse ele. O meu consultor oficial aconselha a sair do setor tecnológico. Tu sugeriste o contrário. Ficar ou vender? Eu sorri. Ficar. Os resultados trimestrais estão a chegar, o potencial ainda não foi esgotado. Entendido. A propósito, a Linda e eu vamos organizar a recessão econômica da Câmara de Comércio e Indústria no próximo mês. Precisamos de alguém que fale sobre estratégias de patrimônio a longo prazo. Estás interessado? Vou pensar nisso, Thomas. Faz isso. E obrigado mais uma vez. Sem as tuas dicas, a minha carteira não estaria onde está. Quando desliguei, vi Jacob parado na porta. Ele tinha ouvido tudo. O homem liga-te para fazer perguntas sobre investimentos, disse ele lentamente. Sim. E a mãe diz que não percebes nada de dinheiro a sério. Levantei as sobrancelhas. A tua mãe acredita no que quer ver. E o que é que ela quer ver? Um homem velho com tempo, não um homem com experiência. Ele acenou com a cabeça, franzindo a testa. Avô, não és como ela pensa. Tive de rir. Jacob, daqui a 3 semanas ela também vai perceber isso. A partir daí, o tempo começou a correr contra ela. Não fiz nada diferente do que fazia antes, mas a minha tranquilidade ganhou um sabor diferente. Li, calculei, escrevi.
Já não era o hóspede na casa dela. Era uma testemunha silenciosa do meu próprio julgamento. Catherine continuou a falar da contribuição. Daniel evitou o seu olhar. O ar na casa estava cheio de contas não pagas. Quem devia o que a quem carregava o peso de quem. Mas ela ignorou o essencial. Quem te subestima dá-te a maior vantagem. Deixa de olhar com atenção. E assim trabalhei, hora após hora, no plano que mudaria tudo. Eu sabia. Se ela quisesse tratar-me como um inquilino, então ela me conheceria como tal. Com direitos, com deveres, mas acima de tudo com uma conta que superaria toda a sua noção de valor. O relógio corria. 3 semanas. Olhei pela janela para o jardim silencioso, para a macieira que Margarete plantara outrora. O seu tronco era estreito, mas forte. Coloquei a palma da mão no vidro e sussurrei baixinho. Um pouco mais de paciência, meu tesouro. Em breve, eles aprenderão o que significa a verdadeira posse. Às vezes, não é a grande revelação que muda tudo, mas um pequeno olhar para uma folha de papel. Um traço oblíquo, um número emoldurado, o nome de uma empresa que conhecemos da publicidade. E, de repente, o mundo se reorganiza. Para Jacob, tudo começou numa sexta-feira, quando o sol incidia sobre a mesa da cozinha, e o meu caderno estava exatamente onde eu raramente o esquecia, ao lado da chávena de café, meio aberto, como se estivesse a respirar. Avô, posso? Perguntou ele, tocando na borda do livro como se fosse um animal vivo. Se o fizeres com respeito, respondi. O respeito é a única moeda que nunca se desvaloriza. Ele folheou o caderno. Os seus olhos percorreram os símbolos que eu tinha criado, para alterações, para consequências, e para exames ainda por fazer. Entre os símbolos estava o que eu não dizia em voz alta: pontos de compra, margens, datas de dividendos, notas de Kassler sobre o clima do mercado, que não se encontram num balanço, mas no tom de voz dos presidentes do conselho ou em notas de rodapé mais longas do que os comunicados de imprensa. Aqui, disse ele depois de um tempo, está escrito vender, quando a narrativa é mais bonita do que os números. O que isso significa? Que as histórias Jacob também habitam nos balanços. Quando a história começa a brilhar e os números permanecem opacos, é hora de sair. Ele acenou lentamente com a cabeça. E isto aqui, a suposição mata o capital mais rápido do que o crash? A nossa lei número 1 está, disse eu. Tu conheces. Porque as pessoas preferem acreditar em vez de verificar. É isso mesmo. Ele continuou a folhear. Encontrou tabelas com metas de cotação, colunas com faixas realistas, segmentos de mercado pelos quais eu me interessava há meses, porque continuavam discretamente subvalorizados, enquanto todos os outros faziam barulho. Ele ficou um tempo sem dizer nada. O silêncio dos jovens é raro. Quando ocorre, é o sinal mais valioso. Significa, estou realmente a pensar. Avô, disse ele finalmente, tu disseste uma vez que os números são apenas o fim de uma decisão. Onde é que ela começa? No caráter, respondi sem pensar. Quem tu és determina como reages quando o preço cai ou quando sobe. Ambos podem arruinar-te se não te controlares. E a mamã? Perguntou ele baixinho, como se tivesse feito essa pergunta contra a sua vontade. O que decide nela? Olhei para ele por um longo tempo. A tua mãe tem muito peso a carregar, respondi. Mas o peso não substitui o respeito. E o respeito aprende-se nas pequenas coisas. Todos os dias. Antes que ele pudesse responder, o meu telemóvel vibrou. Thomas Brand. Atendi. Não liguei o altifalante, mas Jacob percebeu a seriedade na minha voz. Georg, disse Thomas sem preâmbulos. Os números da cadeia de semicondutores foram divulgados. A tua janela? Estreita, eu respondi. 3 dias. Não te apresses. Coloca a ordem escalonada. 25, 25, 50. Se não conseguires a primeira parcela, não é uma perda, mas sim proteção. E se o mercado mudar? Então vira contigo, mas mais devagar. A velocidade é inimiga do bom senso. Entendido. Ouvi-se o barulho da caneta no papel. Depois ele riu baixinho. Sabes o que ainda me surpreende? Como consegues transmitir mais tranquilidade numa frase do que num relatório inteiro? A experiência é tempo comprimido, disse eu. E a compressão poupa nervos. Quando desliguei, Jacob ainda estava de pé junto à mesa. O homem das concessionárias de automóveis.
Acenei com a cabeça. Ele pergunta a si, não ao seu consultor. Ele pergunta a ambos, respondi. É inteligente quem acende duas luzes e depois vê qual delas ofusca e qual ilumina. E qual delas é você? Esforço-me por não ofuscar. Ele fechou o caderno e, com um gesto quase solene, colocou-o de volta no lugar onde estava. Avô, disse ele, se a mamãe diz que você não entende nada de dinheiro de adulto, então... Ele parou. Então isso é uma suposição, ajudei-o. E o que fazemos com suposições? Nós as verificamos antes que elas nos verifiquem. Sorri. Bom aluno. Os dias até o prazo da Catherine passavam como um relógio rigorosamente ajustado. De manhã, jornal e números. Ao meio-dia, uma volta ao quarteirão. Velheiden no ar ameno de junho. À tarde, uma hora de reflexão séria com o Jacob. Não sobre bolsa, mas sobre a matemática da vida. Quanto custa uma decisão? Qual é o preço da liberdade? Qual é o retorno da dignidade? No sábado, encontrei a Sra. Hansen na cerca do jardim a arrumar o arco de rosas. Sr. Wagner, ela exclamou com aquela voz clara que soa inalterada há anos. A sua macieira está a dar frutos cedo este ano. Ele treinou, eu disse. Durante 12 anos ele observou-me à espera. Ela inclinou a cabeça. Dizem que as árvores nos ouvem. Talvez seja por isso que, em alguns anos, dão mais frutos. Então, tenho de pedir desculpa. Sobrecarreguei-a com demasiadas frases silenciosas. Trocaram algumas palavras sobre o tempo, sobre a A49, que estava novamente congestionada, sobre a faculdade e o novo semestre. Ela não perguntou sobre o tom de voz de Catherine. Os idosos têm antenas. Ouvem o que não é dito. Ao se despedir, ela colocou a mão no meu braço por um instante. Se precisar de um corretor, o meu sobrinho Ralph faz um bom trabalho, sem complicações. Voltarei a falar consigo, Sr. Hansen, e obrigado por ajudar sem fazer perguntas. Na segunda-feira, o Dr. Martin Zés ligou da escola. Sr. Wagner, só queria dizer que o Jacob deu um salto na última semana. Ele argumenta de forma clara, pergunta pelas fontes, contradiz de forma amigável. Se continuar assim, os exames finais do ensino secundário serão menos um obstáculo e mais uma formalidade. Então ele está a aprender o que é certo, disse eu. E aprende depressa. Diga-lhe da minha parte que a paciência não é tempo de espera, mas trabalho. Eu devia ter dito isso, respondi, e rimos brevemente. Pequenos gestos construíram algo que Catherine não percebeu, porque queria ver outra coisa. Jacob ganhou estabilidade. Eu ganhei clareza, e o prazo aproximava-se. 2 dias antes da terça-feira em que eu deveria responder, um silêncio pesado pairava sobre a casa. Daniel bebia o seu café à janela, como se quisesse desaparecer no vidro. Catherine falava ao telefone em voz alta, contando a uma tal Sara que as coisas estavam quase resolvidas. Notei que o seu tom ficava mais firme. Era assim que ela se animava quando se sentia insegura interiormente. À tarde, sentei-me novamente à mesa. O caderno à minha frente, o telefone ao lado. Revisei os números, não pela 100ª vez, mas como alguém que verifica os atacadores antes de dar um salto. Não por medo, por respeito ao salto. Folheei até a página com o nome de Jacob. Jacob, Educação I. Estava escrito ali, emoldurado com cuidado, e abaixo estava o histórico de 8 anos. Um traço por mês, um ponto por dividendo, pequenos círculos para reinvestimentos. No canto inferior direito, uma meta. 200 a 260 mil euros até o início dos estudos, dependendo do mercado. No canto, uma frase que eu costumava escrever quando surgia a dúvida. Quem hoje renuncia silenciosamente, amanhã fala alto em liberdade. O plano era simples, separar os mundos. Nem um único euro para a casa da Catherine, nem uma única acusação. Apenas consequência. Um passo claro e objetivo que me torna independente. E a confronta, sem a magoar. Eu iria partir, não empurrar. Essa é uma diferença que alguns nunca aprendem. O telefone vibrou. Thomas Brandt novamente. Uma breve atualização, Georg. Eu escalonei como combinado. E mais uma coisa. A Câmara de Comércio e Indústria quer ampliar o tema, preservar o patrimônio em tempos turbulentos. Eu mencionei o teu nome. Eles te receberiam de braços abertos. Thomas, agradeço o convite, disse eu. Mas primeiro tenho de resolver um assunto privado. Família. Família, confirmei. Ele hesitou. Georg,
Não precisas de te explicar, mas se precisares de apoio, avisa-me. Algumas coisas parecem diferentes vistas de fora do que vistas de dentro. Fiquei em silêncio por um momento. Obrigado, Thomas. Basta-me ouvir isso. Após a conversa, permaneci sentado, com os dedos na capa do meu caderno. Apoio. Essa era uma palavra que homens da minha idade raramente pediam e frequentemente ofereciam. Eu estava grato e, ao mesmo tempo, determinado de que esse tinha de ser o meu passo. Não por teimosia, por dignidade. À noite, Jacob bateu à porta. Não foi uma batida tímida, mas sim um sinal. Quero conversar, mas não quero te assustar. Entre, disse eu sem levantar os olhos. Ele sentou-se. Avô, se disseres sim na terça-feira, vais pagar e ela vai achar que está certa. Se disseres não, vai começar uma discussão. Existe uma terceira opção? Eu sorri. Há sempre uma terceira opção, Jacob. Chama-se diferente. Diferente? Não vou pagar renda, disse eu. Vou tornar-me inquilino. E depois vou sair, porque é isso que quero, não porque me obrigam. Ele franziu a testa. Isso parece um enigma. Não é, é timing. Eu dou-lhe a forma que ela exige, inquilino, e ao mesmo tempo retiro-lhe a substância, poder. Vou procurar um apartamento próprio, perto o suficiente para nos vermos às terças e quintas-feiras. Longe o suficiente para que o respeito volte a ser uma possibilidade. Ele exalou audivelmente. E o dinheiro? Olhei para ele. Continuará a trabalhar para o teu futuro, independentemente de onde eu durma. Os seus olhos suavizaram-se. Avô, não quero que vás embora. Não estou a ir embora de ti, disse eu, mas sim para mim. Ele acenou com a cabeça e eu soube que essa era uma daquelas frases que só fazem sentido alguns anos depois. Na segunda-feira de manhã, liguei para Ralph Hansen. Procuro algo tranquilo, disse eu. 2 quartos, uma pequena cozinha, uma mesa para tomar notas. Castle, de preferência Velheiden ou Borderer Westen. Sem barulho, bons vizinhos. Ele riu baixinho. Parece que não está apenas à procura de um apartamento, Sr. Wagner, mas de uma frase que se encaixe. Estou à procura de um enquadramento para a minha vida, Sr. Hansen. Todo o resto é decoração. Tenho 3 imóveis, um na Goethestrasse, um no Ashford Park e um na Maple Strasse. Quer ver amanhã? Amanhã está bom. De manhã. Às 10 horas? Às 10 horas. Desliguei e escrevi no meu caderno. Terça-feira, resposta, 10 de visita. Abaixo disso, uma linha. Um limite claro. Quando se hesita, o mundo começa a empurrar-nos. Eu queria ir antes de ser empurrado. No final da tarde, ouvi a Catherine chegar à casa. A porta fechou-se com um estalo ligeiramente demasiado forte. O Daniel disse algo que eu não percebi. Os passos dela não chegaram à cozinha. Ela ficou no corredor, como se a planta da nossa casa tivesse subitamente traçado limites que antes eram invisíveis. Não me levantei. Esperei. Esperar não é passividade, é endireitar o tempo. Mais tarde, quando vi a luz do quarto do Jacob se apagar, peguei o caderno novamente. Passei o dedo pela página onde estava escrito em letras pequenas e calmas. Georg, obrigações, Jacob, dignidade, tranquilidade. Nenhuma lista está completa, mas algumas são suficientes para dormir à noite. Alguém bateu à porta. Desta vez era o Daniel. Pai, tens um minuto? Sempre. Ele entrou, parou, como se não soubesse onde colocar as mãos. Ela, ela não quer dizer isso, começou ele. Da forma como ela diz, perguntei amigavelmente. Ele fechou os olhos. Eu deveria ter. Amanhã terás a oportunidade de começar mais tarde. Ajudei-o. Não se pode voltar atrás, mas pode-se continuar de forma diferente. Ele acenou com a cabeça, inseguro se o consolo e o incentivo podiam estar na mesma frase. Boa noite, pai. Boa noite, Daniel. Quando a casa ficou silenciosa, coloquei a caneta no último espaço livre do dia e escrevi apenas uma palavra. Pronto. Depois fechei o caderno. Lá fora, uma brisa soprou pelas árvores de bordo da rua. Em algum lugar, uma marquise solta tilintou. Pensei em Margarete. Nem toda estupidez precisa de uma resposta, ela havia dito. Amanhã eu não responderia a nenhuma estupidez. Eu faria uma pergunta e viveria a minha resposta. Às vezes, o destino escolhe o lugar da verdade com precisão cruel.
Era sábado, 15 de junho, um dia quente em Kassel Velheiden. O sol estava alto demais para uma festa familiar, mas ainda assim havia alegria no ar. Jacob tinha passado no exame final do ensino secundário, com distinção. O jardim estava decorado, lonas brancas, balões amarelos, tabuleiros de bolos, vozes confusas. Cheirava a churrasco e a alívio inicial. Eu vestia a minha melhor camisa, limpa, simples, sem adornos. Catherine tinha assumido a organização e fazia-o com a precisão com que agem as pessoas que acreditam que o controlo substitui o respeito. Daniel andava nervosamente de um lado para o outro, sorria com demasiada frequência. Eu sabia o que estava no ar, não só orgulho, mas também a ameaça tácita. O prazo, o seu ultimato, expirava hoje. Eu estava ao lado da macieira que Margarete plantara anos atrás. Jacob cumprimentava os seus amigos, professores, vizinhos. Eu observava-o a mover-se livremente, a rir. Ele tinha a minha tranquilidade e a gentileza da sua avó Maria. Durante uma hora, apreciei o espetáculo da juventude. Então ouvi o tom de voz dela. É difícil cuidar de várias gerações, disse Catherine com voz clara, para que todos pudessem ouvir. Ela estava ao lado da mesa de presentes, rodeada por professores e vizinhos. Alguns idosos não compreendem que o apoio tem limites. Um riso leve e envergonhado. A senhora Hansen levantou a cabeça. Está a referir-se ao seu sogro? Perguntou ela. Catherine olhou para mim, um olhar que verificava se eu estava a ouvir. Ele é querido, disse ela, mas mora conosco há 3 anos. Nós pagamos tudo. Ele acha que a sua pensão é suficiente, mas é pouco mais do que mesada. Um murmúrio percorreu o grupo. O Dr. Turzais, professor de Jacob, olhou envergonhado para o seu copo. Senti o meu peito apertar, mas não me mexi. Fiquei em silêncio, como se fica quando se sabe que a tempestade está prestes a arrebentar. É preciso estabelecer limites, continuou ela. Dissemos-lhe para contribuir. 800 euros não é realmente muito. Mas algumas pessoas pensam que ler sobre finanças é o mesmo que ganhar dinheiro. Então viu Jacob. Ele estava lá atrás do grupo com 2 amigos. Os seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta. Ele ouvia cada palavra, e vi no seu rosto uma crença a desmoronar-se. Não podia esperar mais. Pousei o meu copo e aproximei-me lentamente do grupo. Catherine, disse baixinho, tens razão. Hoje é um bom dia para falar sobre dinheiro a sério. A conversa interrompeu-se. 23 rostos viraram-se para mim. Até o vento parou. Pai, por favor, agora não, começou Daniel. Sim, agora mesmo, disse calmamente. Hoje celebramos o sucesso, a responsabilidade, o futuro. 3 palavras que têm tudo a ver com dinheiro, mas não da forma que pensas, Catherine. Ela ergueu o queixo. Este não é o momento. Então faça com que seja o momento. Interrompi. Você queria honestidade sobre finanças. Aqui está. Peguei no meu telemóvel. As minhas mãos não tremiam. Abri a minha aplicação Comdirect e digitei. Jacob, disse eu. Vem cá, rapaz. Ele aproximou-se. Lembras-te dos nossos exercícios? Ele acenou com a cabeça. Não eram exercícios. Virei o ecrã. Números pretos sobre fundo branco. 6427-891. Uma inspiração coletiva. A senhora Hansen colocou a mão na boca, o Dr. Zeiss pestanejou, o rosto de Catherine perdeu toda a cor. Isto, disse eu, é o resultado de 8 anos de paciência. Mona, todas as manhãs, quando tu, Catherine, pensavas que eu estava a perder tempo com café e jornal, eu analisava, agia, planeava. Não para me salvar, para proteger a minha família. Catherine sussurrou. Isto não pode ser verdade. Oh, sim, disse eu calmamente. Tão verdadeiro como as tuas palavras. Nesse momento, o portão do jardim abriu-se. Georg! Gritou uma voz grave. Thomas Brandt entrou vestindo calças caqui e uma camisa polo com o logótipo da Brandt Autogruppe no peito. Desculpem o atraso, o trânsito na A49 estava terrível. Ele parou, olhou à volta e depois para mim. Espero não estar a interromper nada importante? Ninguém respondeu, apenas Catherine gaguejou. Vocês conhecem-se? Thomas riu alto. Conhecem-se? O Georg é o meu consultor financeiro. Sem ele, a minha reforma seria apenas um sonho no papel. Dava para ouvir um alfinete cair.
O Dr. Zeiss olhou para mim como se fosse a primeira vez que me via. Georg, continuou Thomas, queria perguntar-te uma coisa. Quanto ao setor farmacêutico, mantens a tua previsão? Mantenho, disse eu. 12% até sexta-feira. Então eu também mantenho. Ele deu-me uma palmada no ombro e virou-se para o grupo. Senhoras e senhores, este homem acumulou mais riqueza para as famílias de Castle nos últimos anos do que a maioria dos bancos. Discreto, honesto, preciso. Uma bênção para esta cidade. Catherine ficou imóvel. Os seus lábios formavam palavras que ela não dizia. Deixei o momento assentar e depois virei-me para Jacob. Aqui, meu rapaz, disse eu, abrindo uma segunda conta na aplicação. Vês este número? Ele leu baixinho. 240 mil euros. Os teus estudos, 4 anos, tudo pago. Sem empréstimos, sem dívidas, sem pressão. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Avô, fizeste tudo isto por mim? Porque pediste, não porque aceitei. Thomas acenou com a cabeça em sinal de concordância. Isso, Catherine, chama-se estratégia de longo prazo. O Dr. Zeiss deu um passo à frente. Senhor Wagner, o senhor trabalhou na Hendrich Partner, certo? O meu cunhado trabalhou lá. Ele disse que só contratam os melhores. Acenei com a cabeça. 43 anos, analista, mais tarde gestor de carteiras. Construção e manutenção de patrimônio. Nunca parei. Apenas deixei o barulho para trás. A senhora Hansen murmurou. Então era tudo verdade. Catherine tentou manter a compostura. Mas vivias de forma tão simples. Carros usados, roupas velhas. A modéstia não é uma falta, disse eu. É o solo onde a riqueza cresce. Thomas riu. O Georg ensinou-me. Vive pobre quando és rico. Assim continuas a sê-lo. A melhor lição da minha vida. Olhei diretamente para a Catherine. Disseste que os homens de verdade contribuem. Concordo. Investi 2.000 euros por mês no futuro desta família, só que não na vossa conta de eletricidade. Os seus olhos arregalaram-se. 2.000? Ao longo de 8 anos, disse eu. Cerca de 24 mil por ano. Não é uma despesa, é um investimento. E enquanto contavas os vales de alimentação, eu criei garantias. Um murmúrio percorreu os convidados. Thomas abanou a cabeça. Catherine, eu pediria conselhos a este homem antes de qualquer banco. E tu querias colocá-lo num lar de idosos? Ela baixou o olhar. Eu não sabia. Não, disse eu. Tu não querias saber. Tu assumiste. E as suposições, olhei para Jacob, destruíram mais fortunas do que qualquer crise. Jacob acenou lentamente com a cabeça com lágrimas nos olhos. Foi por isso que me ensinaste. Foi por isso, disse eu. Os convidados ficaram em silêncio. A macieira sussurrava suavemente ao vento, como se quisesse aplaudir. Fiquei em silêncio por muito tempo, continuei. Não por fraqueza, mas por observação. Hoje não fico mais em silêncio. Voltei-me para Daniel. Vou me mudar. Tenho um apartamento em vista. Tranquilo, pequeno, perto de Jacob. Não vou por rebeldia, mas por clareza. Quem não reconhece a dignidade não merece a sua proximidade. A senhora Hansen aproximou-se. Senhor Wagner, se precisar de ajuda com o apartamento, o meu sobrinho Ralph é agente imobiliário. Ele vai ligar-me amanhã, disse eu. Thomas Brandt apertou minha mão. Se precisar de aconselhamento novamente, a minha porta está aberta. Obrigado, Thomas. Olhei mais uma vez para todos. Desejo a todos uma boa noite. E a ti, Catherine, desejo conhecimento. A forma mais cara, mas mais valiosa de educação. Então fui-me embora. Atrás de mim, silêncio, depois sussurros baixos que se dissipavam no ar quente. Jacob correu atrás de mim. Avô! Virei-me. Estás zangado? Não, meu rapaz. Estou livre. Ele abraçou-me. Estou orgulhoso de ti. Acariciei-lhe a cabeça. É a única recompensa de que realmente preciso. Mais tarde, no meu quarto, coloquei o telefone ao lado do caderno. Escrevi apenas uma frase. Hoje eles viram o que significa trabalhar em silêncio. Lá fora, a festa no jardim continuava, mas as vozes soavam diferentes, mais baixas, mais pensativas. Eu sabia, essa noite seria lembrada por muito tempo em Kassel. Não por causa do exame final do ensino médio, mas por causa da lição que ninguém esperava.
Amanhã, após uma noite animada, tem uma gravidade própria. Quando as coisas são ditas, até o café fica mais forte, o jornal mais barulhento, o silêncio mais sincero. No domingo, acordei cedo, antes mesmo dos melros começarem a cantar. A casa respirava inquieta. Daniel movimentava-se na cozinha. Catherine permanecia atrás de uma porta fechada. Dobrei o Handelsblatt, mas não li. Deixei os olhos deslizarem sobre os números que normalmente me davam apoio e compreendi. Hoje não eram os mercados que oscilavam, mas uma ordem muito mais antiga. O meu telefone vibrou. Sra. Hansen. Sr. Wagner, desculpe pelo horário matinal. Eu só queria dizer, o que aconteceu ontem já estava para acontecer há muito tempo. Muitos viram, poucos entenderam. Parabéns ao Jacob e a si. Obrigado, Sra. Hansen. E mais uma coisa, o Ralph está livre hoje. Ele poderia mostrar-lhe 3 apartamentos na segunda-feira. Goethestrasse, Ashford Park, Maplestrasse. Quer que ele lhe ligue? Claro, diga-lhe que prefiro às 10 horas. Ele entrará em contato. Desliguei. Menos de 1 minuto depois, o telefone tocou novamente. Dr. Martin Zeiss. Sr. Wagner, ontem não encontrei as palavras certas. Por isso, agora, o que faz pelo Jacob não é apenas dinheiro, é apoio. Se tiver tempo, gostaria de receber aconselhamento sobre fundos de educação. Para a minha filha. O meu consultor anterior, bem. Dê-me 2 semanas, Dr. Zeiss. Vou organizar-me e ligar-lhe. Aguardo com prazer e, desculpe a franqueza, foi extremamente embaraçoso a forma como falaram consigo. O embaraço passa, o conhecimento permanece. Ele riu brevemente com calor. Uma frase para o quadro na sala dos professores. Quando desliguei, Daniel estava na ombreira da porta, segurando a chávena com muita força. Pai, começou ele, depois parou. Senta-te, disse eu. Ele o fez como se precisasse de permissão para se sentar no seu próprio banco. Eu estava lá, disse ele baixinho. Eu deveria ter intervindo. Não o fiz. Tu viste o que não querias ver, respondi. Às vezes, o amor precisa de um tapa para acordar. Ele fechou os olhos. Tu vais mesmo mudar-te? Sim. Porque a dignidade precisa de um lugar, Daniel. E porque Jacob precisa aprender que é possível ir embora quando falta respeito, sem ódio, sem barulho. Ele acenou com a cabeça. Posso ajudar? Sim, falando mais cedo no futuro. A porta do corredor se abriu. Catherine entrou, pálida, com os ombros encolhidos. O seu olhar desviou-se do meu, mas depois encontrou-o como um barco que finalmente vira a proa para o vento. Georg, podemos conversar? Claro. Ela não se sentou. As pessoas que pedem perdão muitas vezes ficam de pé, prontas para fugir, caso a verdade se aproxime mais do que gostariam. Ontem Ela hesitou. Eu me comportei muito mal. Sinto muito. Por todos. Por ti. Pelos convidados. E comigo? Perguntei. Sim. Por quê? Exatamente. Ela engoliu em seco. Pela palavra cravos. Pelo lar de idosos. Pelos 800 euros como ameaça. Pela humilhação. Fiquei em silêncio. As suas mãos procuraram apoio uma na outra. Eu não sabia, Georg, continuou ela mais baixinho. O teu passado, o dinheiro, a consultoria. Eu simplesmente presumi. E as presunções? Perguntei, olhando brevemente para o Daniel. Destroem mais do que um acidente, sussurrou ela, como se o Jacob estivesse sentado ao nosso lado. Eu compreendi isso ontem. Fico feliz que tenhas compreendido isso ontem, disse eu. Mas o problema foram os 3 anos anteriores. Não que tivesses ignorância, mas que afirmaste ter certeza sobre algo que não sabias. Isso não é estupidez, é arrogância. Ela olhou para o chão. Tenho medo, Georg, de contas, de responsabilidades, de perder o controlo. Tentei colocar as coisas em ordem, declarando-te uma variável. As pessoas não são variáveis, respondi. São constantes, se as deixarmos. Eu estava disposta a ser uma. Tu trataste-me como um centro de custos. Podes dar-nos uma oportunidade? Respirei fundo. Dou uma oportunidade a todos os que dão dignidade. Mas vou-me embora, não como castigo, como decisão pela paz. As pessoas vão falar, hoje sobre mim, amanhã novamente sobre o tempo.
O que fica é o que Jacob viu. Ela acenou com a cabeça mecanicamente. Se precisares de ajuda para fazer as malas, tenho 2 mãos, são suficientes. Ela virou-se parcialmente para a porta, depois voltou-se para mim. Eu agradeço-te pelo Jacob. Agradece-lhe, disse eu. Ele perguntou. Ela foi-se embora. Daniel ficou sentado, exalando audivelmente. Vai ser difícil, disse ele. Difícil não é impossível, respondi. É apenas caro. Paga-se honestamente ou paga-se mais tarde com juros. Na segunda-feira, às 8h30, Ralph Hansen ligou. Voz clara, plano claro. Senhor Wagner, começamos às 10 horas na Goethestrasse. Depois, Ashford Park. Depois, Maple Strasse. Tenho as chaves. Gosta de edifícios antigos? Gosto de quartos silenciosos e luz clara. Então vai encontrar o que procura. Desliguei, peguei no caderno. No topo da página escrevi, hoje, escolher moldura. Abaixo 3 palavras, localização, luz, ar. Os números podem ser otimizados. A atmosfera é uma escolha. A casa lá acordou. Catherine entrou no corredor com um fato que parecia forte. Daniel procurou a sua chave. Jacob chegou com a mochila, viu-me e parou. Avô, hoje apartamentos. Hoje apartamentos. Posso vir depois da escola para ajudar? Podes e deves. Contamos caixas e frases. Ele sorriu. Que frases? Aquelas que nunca mais se quer dizer. Ele acenou com a cabeça sério e depois abraçou-me rapidamente. Um gesto rápido, mas que durou muito tempo. A Catherine viu. Havia algo de novo no seu olhar. Não era arrependimento, nem apenas vergonha. Era perda. E talvez o início de uma compreensão de que algumas portas não se fecham com um estrondo, mas sim silenciosamente. Entre as 9 e as 10, o telefone tocou 3 vezes. Thomas Brandt. Georg, mantenha a posição farmacêutica, eu aumentei a aposta. E a Câmara de Comércio e Indústria confirma oficialmente proteção patrimonial na reforma. Se quiseres, eles colocam-te como orador principal. Depois da mudança, Thomas. Entendido. E Georg, se precisares de ajuda, diz. Às vezes, apoiar não é uma oferta, mas um dever. Eu sorri. Entrarei em contato. Depois, Linda Peters. Senhor Wagner, dizem que não aceita novos mandatos, mas talvez faça uma exceção para uma antiga cliente de Cassel. As minhas boutiques carecem de uma linha clara no depósito. Falamos daqui a 3 semanas, Senhora Peters. Quero começar sem pressa. Provavelmente é exatamente por isso que o quero. Por fim, o juiz Wilhelm, aposentado, com uma voz seca. Wagner, ontem confessei enquanto outros desviaram o olhar. Fez o que na minha profissão se chama preservar a dignidade. Se precisar de uma opinião jurídica sobre cláusulas de arrendamento, ligue-me. Obrigado, senhor juiz. Entrarei em contato se necessário. Guardei o telefone. Pelas janelas, o sol da manhã incidia em raios oblíquos sobre o chão. Alisei a camisa, peguei nas chaves, no bloco de notas e na caneta. Às 10 horas, Ralph Hansen estava à porta, simpático, mas não intrusivo. Ele conhecia a tia e, por isso, metade da rua. Senhor Wagner, disse ele, vamos começar pela Goethestrasse. Edifício antigo, soalho, 2º andar, sudoeste. Acenei com a cabeça. Vamos. A Goethestrasse cheirava a madeira e história. No apartamento, o soalho parecia frases que se gostaria de ler em voz alta. Janelas altas, estuque, uma varanda com vista para as copas das árvores. Fui de quarto em quarto e fiquei em silêncio. Ralph também ficou em silêncio, uma virtude raramente atribuída aos corretores. Bonito, disse eu finalmente. Quase bonito demais. Demasiado passado de uma só vez. Ele sorriu. Então vamos para o Ashford Park. Ali era mais moderno, mais claro, quase demasiado liso. O parque ficava à porta como uma promessa verde, mas as paredes não falavam. Os apartamentos falam. Alguns sussurram, outros ficam em silêncio. Este ficava em silêncio de forma demasiado limpa. Ainda falta a Maple Strasse, disse Ralph. E lá numa casa discreta no 3º andar, encontrei o que procurava. 2 quartos, luz suficiente para cadernos, uma pequena cozinha onde o café cheirava a começo, não a fim. No quarto, a manhã caía no chão como uma mão amigável. A sala tinha um canto que pedia uma poltrona.
Aqui, disse eu. Ralph apenas acenou com a cabeça. Eu soube quando girei a chave na fechadura. Às vezes, é o apartamento que escolhe a pessoa. Cuidamos das formalidades. Anotei silenciosamente. Rua Maple, estrutura encontrada. Quando voltei por volta das 12 horas, Catherine estava sentada à mesa de jantar. Sem o fato, vestia uma camisola simples, com as mãos em volta de um copo de água, como se ele pudesse responder. E então? Perguntou ela. Arranjei um apartamento. Quando? No final da semana. Se tudo correr bem, mais cedo. Ela acenou com a cabeça. Uma sombra passou pelo seu rosto. Queres que nós? Eu faço as malas sozinho, disse eu. O Jacob ajuda? Ela olhou para a porta, por onde a escola iria libertar o rapaz em breve. Ele ama-te muito. Então ele compreendeu o que é o amor. Ela apertou os lábios. Vais continuar às terças e quintas-feiras, até ele não precisar mais de mim. E um pouco mais. Um telemóvel vibrou. O dela. Ela leu, congelou, pousou. As pessoas falam, disse ela sem expressão. Deixa-os. Hoje sobre nós, amanhã sobre o Parque Buga. Quem tiver de ficar, fica. E eu? Tu ficas, como mãe, e aprendes, como adulta. Ela acenou com a cabeça, lentamente, como alguém que lê pela primeira vez uma instrução que não veio dela. À tarde, Jacob chegou com uma caixa debaixo do braço. Comprei papel de embrulho, disse ele, e canetas de feltro. Vamos escrever em tudo. Tudo? Tudo o que levamos e tudo o que nunca mais diremos. Eu ri, um riso claro e curto, que soou estranho na casa. Começamos pelos livros. Cada um recebeu um papel. Ficar, ir, mais tarde. Jacob escreveu de forma mais organizada do que o habitual. Na caixa com os cadernos, escreveu em letras grandes. Paciência. Entretanto, ele fazia perguntas rápidas e diretas. Avô, quanto custa a liberdade por mês? Menos do que custa o medo. O que é mais caro? Orgulho ou mudança? Orgulho quando ele nos torna surdos. Mudança quando nos torna audíveis. Ele acenou com a cabeça. Então vamos mudar. Ao fim da tarde, Daniel estava à porta, observando-nos e sorrindo cautelosamente. Ele trouxe pizza, uma oferta de paz que não diz muito, mas é suficiente. Comemos na mesa da cozinha, que era nossa pela última vez. Catherine sentou-se conosco. Ela falava pouco, mas ouvia quando Jacob falava. Ela não interrompia. Isso era novo. Quando as caixas estavam no corredor, escrevi numa das tampas. Sem barulho, só movimento. Eu sabia que segunda-feira seria repleta de telefonemas e terça-feira de assinaturas. Eu sabia que a cidade iria ruminar a minha história por alguns dias. Eu sabia que Catherine sentiria olhares no seu escritório e que Daniel estava entre duas verdades. Acima de tudo, eu sabia que Jacob tinha aprendido algo que não se ensina na escola. É possível partir sem rancor. E é precisamente aí que reside a maior força. Tarde da noite, quando a casa ficou cansada, sentei-me pela última vez à secretária na sala de estar e abri o meu caderno. Tracei uma linha sobre o dia e escrevi. A luz tem consequências. Eu escolho-as. Abaixo, 3 pontos. Apartamento. Garantido. Jacob. Mantido. Dignidade preservada. Lá fora, algures, uma luz de varanda ela apagou-se. O zumbido da cidade tornou-se mais profundo, mais amigável. Amanhã eu começaria o capítulo 6, num novo cenário, com velhas virtudes. E se alguém perguntasse o que eu levava comigo, eu diria: poucas coisas, muitos princípios. Um homem da minha idade não precisa de mais do que isso para se renovar. Era uma manhã tranquila de terça-feira quando inseri a chave na fechadura da Maple Street 17 pela primeira vez. O corredor cheirava de madeira e chuva. A casa era antiga o suficiente para conhecer histórias, mas jovem o suficiente para ainda as contar. Girei a chave lentamente. O clique soou como uma confirmação. Eu pertenço a este lugar. A porta se abriu com um leve suspiro. 2 divisões, janelas altas, um piso simples de madeira de carvalho, cujo veio parecia ter sido gravado por alguém ao longo do tempo. Sem luxo, sem ostentação. Apenas espaço, luz e tranquilidade. Pousei a minha mala, fui até a janela e olhei para fora.
para uma pequena fileira de tilhas, por trás da qual passava o autocarro. Cassel soava abafado aqui em cima, quase como uma memória. Abri o meu caderno e escrevi na primeira página, que estava em branco após a mudança. Novo cenário. Os mesmos valores. Pouco depois, o meu telefone tocou. Jacob. Avô, chegaste? Acabei de chegar. Estou na minha nova sala de estar. Como é? Luminosa, tranquila, honesta. Posso ir aí depois da escola? Se trouxeres bolo, podes. Ele riu. Combinado. Fui até a mesa da cozinha. Uma velha mesa de madeira da época da Margarete que eu tinha levado comigo. Coloquei o caderno sobre ela, ao lado da chávena de café que eu tinha há 30 anos. Eu estava sozinho, mas não solitário. Estar sozinho é liberdade sem público. Solidão é liberdade sem sentido. Eu tinha sentido. Enquanto o café passava, alguém bateu à porta. Era a senhora Hansen. Só queria ver se tinha chegado bem, disse ela, segurando uma pequena cesta com pão e compota. Como antigamente, com os recém-chegados, disse eu. Algumas tradições são a prova de inflação. Ela riu. O meu sobrinho Ralph disse que escolheu o quarto antes de o ver. Talvez ele tenha razão. Alguns quartos reconhecem-se pelo silêncio, não pelo papel de parede. Gosto da forma como fala, Sr. Wagner. Percebe-se que conhece números, mas leva as palavras a sério. Agradeci, peguei a cesta e acompanhei-a até a porta. Quando ela saiu, sentei-me e comecei a escrever o primeiro diário da minha nova vida. Anotei cada detalhe. Leitura do medidor de eletricidade. 1245. Ruído no tubo de aquecimento. Irregular. Vista. Agradável. Sensação. Leve. Então fechei o caderno. Não era mais um livro de finanças. Era um livro de atitudes. No final da tarde, Jacob chegou. Ele carregava a mochila como um pacote de esperança. Avô, a mamã perguntou se precisas de alguma coisa. Tenho tudo o que preciso. Ela estava calma hoje, muito diferente. A calma é um começo, Jacob. Nem sempre é arrependimento, mas às vezes é amadurecimento. Ele olhou em volta. É bonito aqui. Cheira a madeira e... a começo. Eu ri. Então cheira bem. Ele desembalou um pedaço de tarte de maçã. Comemos em silêncio, olhando para os carros que passavam. Avô? Quando se perde tudo, o que resta? O que não se pode vender? Caráter, dignidade e... boas receitas. Ele sorriu. A última é da avó, não é? Claro, tudo o que é bom vem dela. Mostrei-lhe o cantinho junto à janela onde tinha colocado a minha poltrona. Sento-me aqui quando calculo ou penso. E quando não fazes nada? Então penso sobre o pensamento. Ele fez uma careta. Isso parece cansativo. Só se acreditar que o pensamento tem de ser rápido. Ele olhou para a secretária, onde estava o meu caderno. Ainda escreve sobre ações? Sobre pessoas. As ações são apenas espelhos. O que queres dizer? Quando as pessoas são gananciosas, os preços sobem. Quando estão com medo, eles caem. O mercado é o detector de mentiras mais honesto do mundo. Jacob pensou por um longo tempo. E tu? Perguntou ele finalmente. O que diz o teu mercado? Que a calma é o melhor preço, Jacob. À noite, Daniel ligou. Pai, está tudo bem no novo apartamento? Muito bem. Hoje, pela primeira vez em anos, abri uma janela sem que ninguém perguntasse por quê. Ele ficou em silêncio. A Catherine pensou muito. Ela queria visitar-te. Deixa-a sentir antes de agir. Estás muito calmo para o que aconteceu. Não, só estou farto de lutar. Vais dar a palestra na Câmara de Comércio? Talvez. Acho que as pessoas devem ouvir que segurança não é um extrato bancário, mas uma atitude. Isso parece-te. Sempre fui assim, Daniel. Vocês é que deixaram de ver. Ele não respondeu. Ouviu respirar fundo. Quero compensar isso, pai. Então começa pelo teu filho. Ele compreendeu o que é o respeito. Aprende com ele. 2 dias depois, chegou uma carta da Câmara de Comércio e Indústria de Cassel. Convite e data oficial, um pequeno cheque para compensar as despesas. Tema: estabilidade a longo prazo em tempos instáveis. Uma arte silenciosa. Coloquei a carta debaixo do caderno. Palavras como estas merecem preparação, não entusiasmo.
À tarde, Catherine estava à porta, sem maquilhagem, sem fachada. Posso entrar? Claro. Ela olhou à sua volta, observou a simplicidade. Aqui é tranquilo. A paz não é um móvel. Ela vem quando se deixa de ter razão. Eu sei. Ela sentou-se com as mãos no colo. Jacob só fala de ti e diz coisas que eu não esperava. Por exemplo, que lhe ensinaste a pensar antes de sentir. Sempre achei que as crianças deviam sentir. E devem, mas sentir sem pensar é como o tempo. Pensar sem sentir é como uma pedra. Os dois juntos são o ser humano. Ela acenou com a cabeça. Ontem encontrei os vizinhos. Eles falaram de ti, de forma positiva. Disseram que mostraste atitude. Não foi encenação, Catherine. Eu apenas parei de me esconder. Tenho medo que o Jacob me veja com outros olhos. Ele já vê, mas ele voltará a ver-te como te comportas, não como eras. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Nunca quis menosprezar-te. Só queria ter a certeza. Então aprende agora que não se ganha segurança perdendo os outros. Ela acenou com a cabeça. Vou-me embora agora, disse ela. Mas, obrigada por me ouvires. Obrigado por finalmente falares. Quando ela se foi, sentei-me novamente à mesa. Escrevi. Quem pede desculpa faz as contas consigo mesmo. Esse é o único balanço que importa. Nos dias seguintes, acostumei-me à nova rotina. Café de manhã cedo, caminhada, notas curtas. Às quintas-feiras, Jacob vinha, trazia os trabalhos de casa, às vezes pão. Já não falávamos sobre dinheiro. Falávamos sobre tempo. Avô, por que passa tão depressa? Porque só tarde percebemos que ele é o nosso capital. É possível poupá-lo? Não, mas é possível investi-lo. Em pessoas, não em minutos. Às vezes, eu lia cartas antigas da Margarete e fazia anotações nas margens. Ela nunca tinha sido barulhenta, mas o seu silêncio tinha peso. Compreendi que ela me tinha preparado, exatamente para essa parte da vida. Certa vez, Jacob perguntou-me, sente saudades da avó? Acenei com a cabeça. Todos os dias, mas sentir saudades também é uma forma de existir. Sinto a falta dela, mas ela guia-me. Ele ficou em silêncio, e nesse silêncio havia a mesma calma que ela tinha. Num domingo à noite, sentei-me na varanda. O céu sobre Cassel estava vermelho, as tilhas sussurravam. Pensei em tudo o que tinha mudado, e no que permanecia. Escrevi a última frase do dia no caderno. Pode-se perder tudo, desde que se mantenha a postura, não se perde nada. Então fechei o livro, bebi o último gole de café frio e olhei para o crepúsculo. Amanhã prepararia a minha palestra. Não sobre finanças, sobre pessoas, sobre o que resta quando o dinheiro se cala. Eu estava pronto. A manhã da minha palestra começou com um brilho dourado sobre a Maple Street. O céu estava limpo, o ar fresco. Eu estava à janela, segurando a minha chávena com as duas mãos e pensando. É estranho como uma pessoa fica calma pouco antes de contar a sua história. Não tinha preparado nenhum texto, apenas algumas palavras-chave: paciência, respeito, investimento, dignidade. Palavras que não aparecem em nenhum relatório da Bolsa, mas que aparecem em todos os balanços da vida. O evento da Câmara de Comércio e Indústria de Kassel aconteceu em um salão antigo. Tetos altos, cadeiras de madeira. O público era uma mistura de empresários, professores, aposentados e rostos jovens em busca de um rumo. Thomas Brandt estava na entrada e acenou para mim. Georg, está pronto? Estive pronto toda a minha vida, Thomas. Só nunca soube para quê. Ele riu. Então deixe-os ouvir o que precisam de ouvir. Aproximei-me do púlpito, sem tremer, sem folhas de papel. Apenas a minha voz. Senhoras e senhores, comecei, pediram-me para falar sobre estabilidade a longo prazo em tempos instáveis. Um tema interessante se acreditarmos que a estabilidade tem algo a ver com dinheiro. Um riso baixo percorreu a sala. Fiz uma pausa. Sou analista financeiro. Há mais de 40 anos que lido com números, mercados, rendimentos. Mas o que salvou a minha vida nunca foi um número, foi um princípio. Não falei da Catherine, nem do Daniel, nem da humilhação no jardim. Mas falei de um homem idoso que viveu 3 anos numa casa onde se acreditava que ele era um peso morto. De um homem que, em silêncio, construiu mais do que muitos em toda a sua vida profissional. O mercado, disse eu, é o nosso espelho.
Se formos pacientes, ele cresce. Se entrarmos em pânico, ele cai. As pessoas são iguais. Quem investe dignidade recebe confiança em troca. Quem investe arrogância recebe solidão. Vi rostos a acenar com a cabeça, jovens a tomar notas, idosos que de repente sorriam, como se tivessem reencontrado algo que pensavam ter perdido. Muitas pessoas acreditam que a riqueza é um número numa conta bancária, mas a verdadeira riqueza revela-se quando já não é preciso provar nada. Conheço alguém que aprendeu isso, tarde, mas profundamente. Fiz uma breve pausa. Ele aprendeu que o silêncio não é um recuo, é apenas o momento antes da verdade falar. Quando terminei, ficou tudo em silêncio. Depois vieram os aplausos, não altos, mas contínuos, como chuva que cai suave, mas constante. Após a palestra, o Dr. Zais aproximou-se de mim. Isso não foi um discurso sobre finanças, disse ele. Foi uma lição sobre humanidade. Talvez as duas coisas estejam relacionadas, respondi. No dia seguinte, o Jacob apareceu. Ele tinha visto a palestra online. Alguém a tinha transmitido. Avô, estiveste fantástico, disse ele. Todos na escola estão a falar sobre isso. Até a senhora Lehman, da aula de economia, chorou. Então ela compreendeu do que se tratava. Não era sobre dinheiro? Nunca é só sobre dinheiro, Jacob. É sempre sobre atitude. Ele sentou-se à mesa da cozinha e olhou para mim com seriedade. Quero estudar economia, mas não para ficar rico, para entender. Eu sorri. Então já estás mais avançado do que a maioria dos estudantes do primeiro semestre. Abrimos juntos a conta que eu tinha criado para ele. O montante tinha aumentado para 247.900 euros. Vou lidar bem com isso, avô. Prometo. Eu sei, disse eu, mas não te esqueças de uma coisa. Este dinheiro é apenas uma ferramenta. O que ouviste ontem na minha palestra, isso é capital. Ele acenou com a cabeça. Vou passar isso adiante. É tudo o que eu desejo. Algumas semanas depois, Daniel mudou-se, não para longe, apenas 2 ruas adiante. Ele disse que precisavam de um novo começo. Catrin apareceu uma noite e trouxe um frasco de compota caseira. Não é um pedido de desculpas, disse ela. É um começo. Começos têm um sabor melhor do que desculpas, respondi. Bebemos chá. Ela falava calmamente, ponderando cada palavra. Percebi que ela tinha compreendido que a força não está no controlo, mas na escuta. Antes de ir embora, ela olhou à sua volta. Aqui é a paz, Georg. Espero encontrar paz também. Encontra-se paz quando se deixa de querer ter razão, disse eu baixinho. Ela acenou com a cabeça. Vou praticar. No outono, fui convidado para dar palestras com mais frequência. Aceitei apenas algumas. Passei a maior parte do tempo à janela, a escrever no meu caderno, a beber café, a observar as folhas a cair. No outono, Cassel cheirava de madeira e a memórias. Às vezes, os vizinhos vinham pedir conselhos, não sobre ações, mas sobre decisões. Um padeiro idoso perguntou, devo vender a loja ou passá-la para o meu filho? Eu disse, vender traz dinheiro, passar adiante traz história. Decida o que precisa. Ele acenou com a cabeça, agradeceu e saiu mais tranquilo do que quando chegou. Eu não era mais visto como o velho com o jornal. Na vizinhança chamavam-me de conselheiro silencioso. Eu gostava do som disso. Numa noite de dezembro, enquanto nevava, alguém bateu suavemente à porta. Jacob estava ali, com uma pequena pasta debaixo do braço. Recebi a admissão da Universidade de Frankfurt, disse ele. Não esperava outra coisa. E escrevi a minha dissertação sobre si. Tema: Inteligência Financeira e Capital Moral. Eu sorri. É um título bonito. E perigoso, porque é demasiado sincero. Eu queria ser sincero. Como tu. Ele ficou mais um pouco, ajudou-me a decorar a pequena árvore de Natal. Quando se foi embora, disse, avô, tu ensinaste-me o que realmente importa. Eu respondi, e tu mostraste-me que isso pode ser transmitido. Naquela noite, sentei-me sozinho à janela. Lá fora, caíam flocos de neve grossos, silenciosos como a compreensão. Abri o meu caderno na última página. Escrevi lentamente, com mão segura. Riqueza não é o que se possui, mas o que se transmite sem ficar mais pobre. Abaixo acrescentei, paciência é igual de juros da alma. Respeito é igual dividendos do coração. Dignidade é igual capital da vida. Guardei a caneta e respirei fundo. O livro estava cheio. Números, pensamentos, memórias, lições. Eu sabia que Jacob um dia o leria.
Não como um testamento, mas como o percurso de uma vida. Olhei para a neve a cair. Nenhum som, nenhum vento. Apenas o mundo que continuava a girar, devagar, calmo, como um mercado após o expediente. E pensei em Margarete. Consegui, minha querida, sussurrei. Não ficar rico, mas permanecer calmo. Então apaguei a luz, deixei a janela entreaberta e ouvi a neve a cair no telhado.